Mas enfim, vamos começar a questão com... Vamos começar a aula com essa questão aqui, que ela é de lei de Hess. Tá? É uma questão muito boa também, muito interessante. Sabe que lei de Hess está sempre caindo no Enem, certo? Vou falar assim, ó, o etileno é industrialmente produzido por meio do craqueamento do petróleo. Né? O craqueamento é a quebra do petróleo em porções cada vez menores, em frações cada vez menores de átomos de carbono. Em temperatura ambiente, é um gás que, em processo de polimerização com pressão controlada, resulta no polietileno, o plástico mais utilizado atualmente. Polimerizar significa juntar. Por isso que ele vira o polietileno. O poli significa mais do que dois, mais do que três. Então você tem mais do que 3 etilenos ali. Por isso que ele vira o polietileno. A gente até comentou na última aula sobre esse gás etileno, né, que está relacionado com o amadurecimento das frutas. Em meio ácido, o etileno reage com a água para formar o etanol. O etanol, que é um álcool, com variação de calor, conforme descreve a reação a seguir. Aí está a reação dele, e o ΔH da reação é de menos 25 kJ. Os dois compostos orgânicos envolvidos nessa reação de hidrólise são substâncias de grande importância comercial por encontrar-lhe ampla aplicação em diversos processos industriais. Lembrando que uma hidrólise é porque está havendo a quebra aqui da água, a água se quebra, libera o OH para se ligar com o etileno, e o H+ é liberado no meio, tornando o meio ácido, certo? As suas reações de combustão com seus respectivos valores de ΔH são dadas pelas seguintes equações. Então, tem aqui as equações de combustão do etanol e do etileno. Com base nas informações fornecidas e considerando os valores de ΔH medidos a 1 atm e 18 graus Celsius, que é a temperatura que está ocorrendo aqui a reação, é possível afirmar que, nas condições experimentais citadas, a entalpia de liquefação do gás carbônico é em quilojoules. Então, aqui, toda a questão de lei de Hess, você tem que partir para o comando da questão. O comando da questão aqui está pedindo o quê? Está pedindo a variação de energia envolvida na liquefação do gás carbônico. Então, a gente tem que se atentar primeiro a essa frase aqui, que é da liquefação. Vou colocar aqui as equações todas para a gente organizar. Primeiro, a gente tem a equação do etileno, a equação, no caso, a hidrólise, né, do etileno. Depois a gente tem a combustão do etanol, que é essa segunda que eu estou botando com o mouse, certo? Depois nós temos a combustão do etileno, certo? E aí, como eu havia falado para vocês, a gente tem sempre que se perguntar o que é que eu quero, o que é que eu preciso fazer para resolver a questão. Bem, eu preciso liquefazer o dióxido de carbono. É isso que o meu enunciado está dizendo. E aí, vocês se lembram que liquefazer é a mesma coisa que condensar. Liquefazer o dióxido de carbono é você transformar o CO2 gasoso em CO2 líquido. Perfeito? Então, o nosso objetivo aqui é, obrigatoriamente, sem sombra de dúvidas, transformar esse CO2 gasoso em CO2 líquido. E para isso, nós precisamos ter o CO2 no reagente e o CO2 líquido no produto. Então, CO2 gasoso no reagente e CO2 líquido no produto. Esse é o nosso objetivo. Eu estou colocando assim porque é para ficar claro qual é o objetivo da questão, que é liquefazer o gás carbônico. E a gente precisa se ligar que o CO2 tem que estar no reagente, CO2 gasoso, e o CO2 líquido tem que estar no produto, porque isso vai representar essa liquefação. E aí eu coloquei um destaquezinho aqui, que é em relação a essas duas variações aqui de entalpia. A da primeira reação e a da segunda. Só que se vocês observarem no meu mouse, tá com sinal contrário, né? Aqui está mais 1.368 kJ e aqui está menos. Nessa daqui está igual, está menos 1.410 kJ. Vocês acham que está correto essa representação ou foi um erro meu?
tá correto, né? Porque se você precisa colocar o gás carbônico no reagente, você vai ter que inverter, né? Isso. Aí você inverte a entalpia também, Hum, né? sim, sim. É isso que a gente vai precisar fazer para resolver a questão. Mas, especificamente nessa equação aqui, essa representação está correta. Porque, geralmente, os alunos até confundem. Gente, quando eu tenho esse sinalzinho de mais aqui, a entalpia está participando na Ah, reação, né? Então, o que é que acontece? sim, entendi. Quando eu tenho energia sem o ΔH, eu estou colocando ele dentro da reação. Quando eu tenho ΔH, eu estou representando uma variação. Aqui eu estou representando a liberação. Vocês compreendem comigo? Porque a leitura dessa reação é a seguinte: a queima do etanol gera dióxido de carbono, água e libera 1.368 kJ. E se está liberando é porque é uma reação exotérmica. E uma reação exotérmica é aquela em que a variação de entalpia, que é o ΔH, ela é negativa. Por isso que é menos 1.368. E essa daqui, a de baixo, qual é a leitura que eu preciso fazer? Eu tenho etileno sendo queimado por moléculas de oxigênio e eu estou tirando 1.410 kJ de energia. Eu posso passar esse menos 1.410 para o lado da direita e fica do mais 1.410 kJ de energia. Ou seja, estou liberando essa energia. Então, essa leitura aqui também é uma reação de combustão, que é exotérmica e que a variação de entalpia também vai ser negativa, tá? Perfeito? Toda reação de combustão é também negativa. Então, como o Marcelo já havia comentado, a gente vai ter que precisar, para deixar o CO2 gasoso no reagente, a gente tem que inverter essa equação 2, que é a que eu estou mostrando aqui com o mouse. Veja que o dióxido de carbono está nos produtos e está no estado gasoso, só que a gente não quer isso, a gente quer ele no reagente. Então, a gente inverte a equação. Enquanto que na equação 3, eu tenho o dióxido de carbono, que eu estou apontando com o mouse aqui, no estado líquido, ele está nos produtos. E é isso que a gente quer. A gente quer ele nos produtos, tá? Então, a gente vai inverter a segunda equação para a gente poder cancelar todas essas outras substâncias aqui. Porque, veja, nosso objetivo é essa transformação. CO2 gasoso em CO2 líquido. E aí eu vou ter que cancelar todo esse resto aqui, etanol, água, oxigênio, tudo. Então, a primeira equação ficou o seguinte. Eu tenho essa primeira equação de C2H4 mais água, certo? E essa equação aqui está liberando uma energia de 25 kJ, 25 kJ, certo? E aí, meu povo, tá uma zoada aqui em casa, mas eu acho que já tá de boa, viu? Bem, como eu estava comentando com vocês, nosso objetivo aqui é ter o dióxido de carbono no estado gasoso, no reagente, e o dióxido de carbono no estado líquido nos produtos, tá?
E aí, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que inverter essa segunda equação, certo? Porque o CO2 vai estar nos reagentes, e vai ter que manter a terceira equação, né? Que aí o dióxido de carbono vai estar no estado líquido nos produtos, certo? Só que aí a gente tem que imaginar o seguinte: como é que a gente vai cancelar todas as outras substâncias que existem aqui? Veja que o etileno, ele tem nessa primeira equação, ele existe aqui na primeira. O etileno também existe na terceira equação, certo? Então está aqui na primeira e está aqui na terceira. Só que em ambos ele está nos reagentes, tá? Então a gente tem que inverter alguma para poder cancelar esse gás etileno, certo? Então, além do gás etileno que a gente precisa cancelar, a gente tem o etanol aqui que ele não nos serve, né? O etanol aqui na primeira equação está nos produtos, enquanto que na segunda o etanol está nos reagentes. Então, tá ok, dá para a gente cancelar. E aí, o que é que a gente só precisa fazer agora? Inverter essa primeira, certo? Além de inverter a segunda, para a gente poder cancelar, no caso, para botar o dióxido de carbono nos reagentes, a gente vai ter também que inverter a primeira para poder cancelar o etileno, certo? E como vocês sabem, a equação 3 não pode mexer. A equação 3 tem que estar com o dióxido de carbono no estado líquido e nos produtos, certo? E aí vamos lá, voltando aqui a já invertida a equação, né? O etanol se dissociando em etileno e água. E como eu inverti a equação, o ΔH agora fica positivo, certo? Na segunda, o que é que a gente tem? A gente tem também uma inversão, né? Agora o dióxido de carbono gasoso está nos reagentes, né? E a gente também trocou aqui o ΔH. Antes era negativo, como estou apontando com o mouse, menos 1368, e agora está positivo. Aqui, na terceira equação, nós temos o gás etileno. Da mesma forma aqui, a gente manteve, né? E o dióxido de carbono nos produtos. E como a gente manteve, o ΔH permanece igual, certo? Agora a gente vai brincar de cancelar aí, né? Vai começar o processo de cancelamento.